Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Rodrigo Calabar, sou diretor da Associação Ideologia Calabar e atuo como captador de recursos nesta instituição. Sou um dos fundadores da Biblioteca Comunitária do Calabar, que foi inaugurada em 2006, mas antes disso, desde 2005, a gente já atuava ali no Calabar fazendo trabalho voluntário até criar a biblioteca e, posteriormente, em 2009, fundamos a Associação Ideologia Calabar para ser pessoa jurídica representativa da Biblioteca Comunitária do Calabar e de outras ações socioculturais que a gente veio a realizar ali no Calabar. Então, desde 2009, quando a gente se torna pessoa jurídica, eu me tornei a principal pessoa captadora de recursos da instituição. Ano após ano, eu assumi essa responsabilidade, que não é nada fácil, mas são mais de 20 anos aí, nessa correria. E a gente, entre trancos e barrancos, vem conseguindo sustentar ali a nossa instituição, a nossa biblioteca comunitária, o nosso centro de memória, a nossa sinoteca, o nosso centro de informática e tudo que a gente realiza ali no Calabar, seja sozinho ou em parceria com outras instituições. Eu queria compartilhar uma coisa aqui com vocês neste vídeo que é bastante incomum, que a gente nunca publicou isso antes, mas isso aqui vai ficar como um desabafo e talvez aí, que isso sirva, sei lá, para outras instituições ou para que a gente futuramente possa até alterar isso de alguma forma, Vou mostrando para vocês aqui o resultado de habilitação, de homologação do edital Pontos de Cultura da Fundação Gregório de Matos. E aqui tem o nome da nossa instituição, Associação Ideologia Calabar, o nome do projeto Ponto de Cultura Calabar. E aqui aparece o motivo da não homologação do nosso projeto que a gente enviou. Olha só o motivo. Constatou-se a ilegibilidade das informações prestadas no plano de trabalho, anexo 4, especificamente na seção referente à meta 3, divulgação, registro e divulgação, o que inviabiliza a análise técnica da proposta. A submissão de documentação obrigatória ilegível ou incompleta descumpre as regras formais de envio e instrução documental prevista no item 5.2.1. Item 5.4 do edital, o número do edital 007 de 2026. Vou mostrar para vocês aqui, lado a lado, o que inabilitou o nosso projeto. Então, pessoal, isso daqui é o nosso plano de ação da meta 3 original, sem nenhuma rasura, sem nada. E esse daqui foi o que foi enviado. O que é que acontece? Esse documento aqui, ele tinha que ser assinado, Então, eu enviei aí para a presidente da instituição, ela assinou e quando devolveu, ele veio assim. Mas ela já tinha assinado esse documento 3 vezes, E não tinha nenhum erro. Só que eu estava fazendo algumas correções, acrescentando algumas coisas, e na terceira tentativa que ela enviou, eu já não verifiquei todo o projeto. Aí eu só verifiquei a assinatura e aí ele veio com esse negócio aqui rasurando o projeto na hora que ela assinou, E aí enviou para mim, ficou assim, não sei por que ficou assim o documento. E aí, este aqui é o original e este aqui foi o que foi enviado. Só que perceba uma coisa, o que mais prejudicou aqui, nesta planilha aqui, que encobriu de verdade, foi esse item aqui, esse item de descrição da ação da meta 1. Os outros também encobriram um pouquinho, mas se vocês perceberem direito aqui, desenvolvimento de estratégia de divulgação para ampliar o alcance das metas, dá até para ver aqui em cima, logicamente que está borrado porque ficou uma coisa em cima da outra, mas é justamente esse trecho aqui, esse trecho que está aqui em cima. Esse trecho já daqui do meio, ampliar a visibilidade do ponto de cultura. Ele dá até para enxergar aqui, ampliar a visibilidade das ações do ponto de cultura. Logicamente que está encoberto com outra letra, que é inclusive esta letra aqui da primeira, que ficou assim, e essa daqui também dá para ver. A divulgação será contínua durante toda a execução. A divulgação será contínua durante toda a divulgação. Então, realmente, o trecho que ficou mais prejudicado foi esse daqui, Esse daqui que ele veio cá para cima. Mas olha só, eu
estou mostrando para vocês só esse início aqui, mas olha o tamanho disso daqui, pessoal. Olha o tamanho disso aqui, só nessa parte aqui do divulgação. Então, só esse trecho aqui que comprometeu realmente a parte escrita do projeto, mas os outros estão elegíveis. Então, assim, por conta disso aqui, o nosso projeto ficou inelegível. Aí eu pergunto para vocês, então isso daqui, vamos dizer que isso daqui comprometeu tudo, né? Que não comprometeu, mas vamos dizer que essa primeira parte comprometeu toda aqui, mas tem as outras partes aqui. Então, assim, não daria para avaliar o projeto desconsiderando esses pequenos trechinhos aqui. Eu acho que não dá, né? Porque se desse, eles teriam avaliado. Então eu vou mostrar para vocês o tamanho desse projeto que a gente escreveu. Foi mais de uma semana escrevendo isso aqui, repassando várias vezes. Como vocês sabem, aí nas últimas publicações a gente tem pedido doação, porque a gente não aprovou nenhum edital esse ano. Já vão aí mais de 4 meses sem valores, tá? A gente não está recebendo valor nenhum, está trabalhando voluntariamente, se virando com outras coisas para manter as portas abertas aí da instituição. Mas para vocês perceberem, né, como é difícil manter uma instituição social, ainda mais quando a gente depende, a maior parte do nosso recurso vem de edital, tá? O que paga as pessoas realmente são os editais. A gente tem outras coisas que a gente faz, mas isso, não, galera, não garante nem 5% do que a gente faz, do que a gente ganha realmente através de edital para manter a instituição funcionando. Então vou mostrar aqui para vocês, ó, o tamanho desse projeto. Olha só, pessoal. Esse aqui só é o plano de trabalho, tá? Só o plano de trabalho que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Olha o tamanho disso. Olha isso, pessoal. São 31 folhas. 31 folhas. Só o plano de trabalho. 31 folhas, tá? Gravem isso aí. Agora eu vou mostrar para vocês outras coisas aqui que esse edital pediu. Então, pessoal, essa aqui é uma pasta no Google Drive que eu guardei todos os documentos, né, deste edital aqui. E aqui, ó, tem as declarações raciais, né, para quem fosse concorrer ali às cotas raciais. Ó, aí tem o anexo 4 aqui, né, que é o plano de trabalho. O anexo 5, que é o plano de ação. Aqui é o nosso certificado de ponto de cultura que a gente teve que enviar. Portfólio, né, que a gente teve que enviar também o nosso portfólio. Voltando para cá, tem as fotos aqui, né, da diretoria para comprovar aqui a questão aí das cotas raciais. E aí tem todos os outros documentos que eles pedem, né? Tem a planilha orçamentária também aqui e todos os anexos que são obrigatórios. Olha só quantos anexos obrigatórios são. Muitos anexos obrigatórios que eles pedem nesse projeto. Então, assim, uma trabalheira danada, mais de uma semana, como eu falei para vocês aí, revisando várias vezes esse projeto, para quando você abrir aqui o resultado da homologação, você constatar aqui que você ficou inelegível por conta desta rasura aqui, pessoal. Desta rasura aqui na meta 3, registro e divulgação. Sendo que só cortou aqui este primeiro trecho aqui, né, do que foi escrito aqui nesta meta de registro e divulgação. Aí vou mostrar para vocês aqui, né, com relação a recurso, né? Como é que funcionam os recursos dos editais, né? Não estou falando só desse edital aqui da FGM não, tá? Os editais gerais são assim, olha só. Aí você tem um prazo de 3 dias úteis, né, para enviar o recurso. Aí diz aqui, ó, os recursos deverão conter apenas a justificativa por escrito. Não serão aceitos envio de novos documentos ou documentos pendentes. Então, assim, na verdade o recurso não serve para nada, tá? Toda vez que eu enviei recurso para alguma coisa, inclusive de mérito, é pior ainda, né? Quando os avaliadores, eles dão uma pontuação do seu projeto e você vai avaliar essa pontuação, depois você volta naquela pontuação e contesta, né, com argumentos sólidos, simplesmente você recebe uma resposta dizendo que a avaliação do edital é soberana e não cabe contestação. É assim em todos os editais. Então não sei para que serve recurso. Se você esquece um documento simples aqui no meio de tantos documentos que a gente envia, né, para esses editais, que não é uma coisa impossível de acontecer, tem diversas instituições que também foram não passaram aqui por conta de diversos motivos. Então, se você envia uma contestação dessa, não serve para nada. Se for mérito, você não pode
ir contra o mérito dos avaliadores. Se for alguma documentação pendente, alguma rasura que teve uma documentação que você enviou, não serão aceitas novas documentações. Então, não adianta de absolutamente nada você enviar contestação para edital. Então, assim, só para vocês terem uma ideia de como é difícil você manter uma instituição social, uma instituição cultural que depende a maior parte aí de edital público ou privado. É muito difícil, galera. E eu tô assim neste lugar há muito tempo, e ele é muito desgastante, muito estressante, porque assim, quando a gente não tem projeto, as pessoas, né, precisam trabalhar, precisam sobreviver. E aí, como é que você mantém a instituição, como é que você mantém as pessoas, né? E isso é extremamente difícil, é extremamente estressante, desgastante demais, porque, além disso, né, a gente tem que ficar nessa concorrência o tempo todo com outras instituições que também merecem estar realizando seus projetos. Mas é isso, né? É o que tem para a instituição cultural, para a instituição social, para a instituição que trabalha com educação. São essas competições injustas, são esses editais com suas burocracias intermináveis, e a gente, se não for perfeito na nossa escrita, se não for perfeito em todas as documentações que a gente viu, se a gente não observar um erro como esse que eu mostrei para vocês aqui, né? Quando você assina um documento e converte esse documento, ele aparece alguma rasura como esta, você perdeu ali mais de uma semana de trabalho. Isso daqui era uma possibilidade real que a gente tinha, né? Logicamente, se aprovasse o projeto, né? Porque ainda tem isso, tem que concorrer com diversas outras instituições, mas seria uma possibilidade se a gente aprovasse de manter a nossa instituição aí por um ano, realizando diversas atividades como a gente faz ao longo de mais de 20 anos. E aí, por conta de uma coisa assim, todo o nosso trabalho foi por água abaixo, pessoal. E aí, mais dúvidas, mais incertezas, mais preocupações, né? O que é que a gente vai fazer para manter a nossa instituição aberta? Como é que a gente vai manter as pessoas, né, que estão ali tocando essas atividades por mais tempo, né? Porque uma hora a gente não consegue. E aí é aquilo, né? Continuar tentando, mandando os editais, mas sempre reforçando também. Você puder ajudar a nossa instituição, tá aí o nosso Pix na descrição do vídeo. A gente continua na luta, participando de diversos editais aí, mas, pessoal, tá? O negócio tá bem difícil, tá? Só queria compartilhar isso com vocês aqui. E quem sabe, né, não vire até uma bandeira aí nossa, uma coisa que a gente possa estar pautando isso aí politicamente, porque é muito injusto isso, é muito injusto. A gente se dedica muito às nossas instituições, se dedica muito às nossas comunidades, a gente demora muito, né, elaborando ideias para realizar nas nossas instituições. Perder um projeto por conta disso é muito doloroso. Não é nem questão assim da gente perder por avaliação mesmo do mérito, né? Porque isso a gente já está acostumado, a gente participa de diversos editais, então vai ter o mérito ali dos avaliadores, beleza. Eles deram a pontuação maior para outro projeto, beleza, passou, mas você que ser cortado sem avaliar o restante de tudo que a gente mandou por conta de um trechinho desse é muito injusto mesmo. Então gostaria de deixar meu repúdio aqui com relação a isso que acontece, não só nesse edital da FGM, mas a maioria dos editais são assim, tá? O que é que você acha disso? Deixa aqui nos comentários.